Mateus capítulo 18, do verso 18 ao 20. Todos encontraram aí, meus queridos e amados? Diz assim o texto: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia. Ó Deus, que esta palavra venha, ó Deus, nos fortalecer, especialmente nos nossos relacionamentos, ó Deus, na nossa unidade, porque sabemos, ó Deus, a importância, ó Deus, de vivermos em união, de vivermos, ó Deus, unidos. Por isso o salmista declarou: ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em união. E ele termina a oração dizendo: porque é nessa unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida, Senhor. E esta unidade que faz diferença por onde quer que nós estivermos. Por isso a igreja do Senhor, meu Deus, precisa cada dia buscar essa unidade. Ó Deus, quanto a mim, tenha misericórdia de mim. Abra, meu Deus, ó Papai, que é dos meus lábios somente para falar para aquilo que o Espírito Santo me conceder. Não permita, Pai, que nenhuma palavra, meu Deus, seja ser pronunciada se não vier do Teu Espírito Santo, ó Deus. Tenha misericórdia de mim, perdoa todas as minhas falhas. Meu Deus, sei que eu não sou perfeito, mas o Senhor tenha compaixão de mim por causa da grandeza da Tua bondade, a Tua misericórdia. Eu que eu oro e agradeço no nome de Jesus, que assim seja. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, que nos fala logo a seguir. Se você for continuar vendo, você vai ver aí que entra aquele texto quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar aqueles que nos ofendem, né? E muitas vezes nós lemos o texto, nós não paramos para fazermos um estudo do texto, mas quando nós paramos no texto e vamos assim refletindo no texto, nós vamos entendendo e compreendendo o quanto nós precisamos cada dia estarmos a aprender, e não somente aprender somente para nós, mas acima de tudo colocarmos em prática. E esse texto falou muito no meu coração, porque nós encontramos nesse texto que uma das primeiras coisas que precisamos aprender sobre orar com outros é a necessidade de união. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos aprender e saber, que a necessidade de orarmos uns para com os outros e uns com os outros. Sabe, é nesse momento que nós precisamos estarmos aí na concordância. Jesus disse: porque se nós concordarmos, tudo aquilo que se nós concordarmos, Deus então responderá a nossa oração, o nosso clamor. Como não pode haver divisão no corpo de Cristo, então a igreja precisa cada dia buscar se envolver nesta unidade, quebrar todo o individualismo. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã. Meus amados, isso não é para o povo de Deus, isso é para o ímpio, aquele que não tem temor de Deus. Mas para o povo de Deus, Jesus nos declarou, Jesus nos mandou amarmos uns aos outros da mesma forma que Ele nos ama. E é esse amor que nos leva a termos esta unidade. Sabe, porque Jesus disse assim, que dois se concordarem, assim será feito. Então, se nós estivermos aqui, meus queridos, concordando, será feito, o nosso clamor será respondido, a nossa oração será respondida. Orar individualmente é uma coisa,
mas orarmos acerca de algumas situações. Talvez muitas pessoas tenham passado por problema, passado por luta, seja qual for a situação que você está enfrentando, procura alguém em que você confia, para orar com você, para estar junto, intercedendo com você, para concordar com a oração que vocês estão fazendo ou estarão fazendo a respeito do problema, daquilo que você deseja, daquilo que você está precisando. Então Jesus falou que se dois concordarem, então o Pai fará, o Pai responderá. Então nós precisamos valorizar a unidade, não caminharmos individualmente, não, queridos. Hoje quantas famílias são destruídas, porque não há unidade, há um individualismo grande, cada um quer ser dono de si mesmo, não há concordância, mas há mais divisão do que concordância. Em muitos lares, às vezes, tem dificuldade nesses relacionamentos por causa dessa discórdia, mas a Bíblia nos ensina o poder, sabe, da unidade, o poder da unidade, quando Jesus diz, tudo aquilo ligares no céu, será ligado no céu, será ligado na terra. É a unidade, meus queridos. Quantas vezes a Bíblia diz, dois é melhor do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Então nós não podemos vivermos isolados, não, irmãos. Jesus, quando enviou os discípulos, a primeira coisa que ele se preocupou foi de estar em dois. Ele enviou de dois em dois, porque ele sabia que não seria fácil. Certamente eles enfrentariam dificuldade por causa da rejeição, por causa muitas vezes da dureza do coração das pessoas. Sabe, muitas vezes nós vivemos isolados, não quero saber de nada. Ainda tem um ditado aí, quantas vezes eu vejo as pessoas falando, né? Que Deus diz, faça da sua parte, que da minha te ajudarei. Não, isso é um ditado mundano, antibíblico. A parte de Deus Ele faz para todos nós. Deus não tem acepção de pessoas, mas nós é que ficamos devendo a parte que nos cabe fazer, porque nos tornamos individualistas, e não queremos nunca saber da unidade. Você que se vira aí, você que se vira, mas não pode ser assim. A Bíblia nos ensina isso, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a palavra concordar é muito importante nesse texto, pois o termo grego para a unidade é sinfonia, de onde vem a palavra sinfônica. Para ter harmonia, precisamos concordar sobre várias coisas. Quantos casamentos são desfeitos por não concordarem? Porque há divergência de opiniões, de pensamentos. Quantos lares são desfeitos? Muitas vezes buscando, às vezes, seus próprios interesses. Mas não, a palavra de Deus nos diz, nos ensina, para vivermos em unidade, irmãos, para vivermos em união. E a unidade ela é importante, sabe por causa de quê? Porque ela traz fortalecimento, ela traz poder para a igreja quando ela busca unida em oração, a igreja tem poder, e Jesus está dizendo, era para a igreja, porque que a igreja ligar na terra, será ligado no céu, mas o que a desligar na terra, será desligado no céu. Então nós precisamos, primeiro, aprender a olhar para os outros da mesma forma que o Senhor nos olha. O exemplo que nós temos na Bíblia daquela mulher adúltera, todas as pessoas olhavam para aquela mulher apenas para o pecado que ela havia cometido,
estava ali doido para lançar a pedra. Mas quando eles foram desafiados por Jesus, confrontados, saiu cada um de fininho, né? Porque se encontrava pior do que aquela mulher. Então nós não temos esse direito nunca, irmãos, de nos sentirmos superior aos outros, de nos sentirmos melhor do que os outros. A Bíblia nos ensina para considerarmos os outros melhor do que nós. E quando assim o fizermos, nós vamos sempre estar buscando essa unidade. E Deus colocou algo no meu coração, na hora da ceia, nesta noite. Talvez vai fazer uma diferença na sua vida. Principalmente na vida dessa igreja. Porque vem através dessa unidade, meus queridos. E Deus colocou alguma coisa no meu coração, eu coloquei aqui, em primeiro lugar, devemos concordar no que é bíblico, ou seja, se fundamentos a ela. Nós não devemos ficar concordando com coisas que estão fora da palavra de Deus. Muitas pessoas julgam os outros, aponta o erro dos outros, mas às vezes ele está sendo um juiz, em vez de ser talvez um defensor. Então nós devemos buscar essa unidade, sabe, naquilo que é básico, ou seja, nos fundamentos da lei ou daquele que nos ensinou esses princípios. Jesus sempre tinha uma palavra para todos aqueles que o procuravam. Eu estava aqui ouvindo o irmão falando ali, até se emocionando, irmãos. Sabe, muitas vezes nós ficamos alheios, vemos os outros às vezes com fome. Uma vez aconteceu um fato comigo também. Eu estava trabalhando na Savassi, e a minha esposa naquela época, ela fez um consórcio, ela foi contemplada naquele consórcio da Sharp, né? E o escritório dele era lá. E ela foi lá e nós encontramos e combinamos de almoçarmos juntos. E nós fomos almoçar ali num barzinho que tinha ali na rua Cristóvão Colombo. E nós estávamos lá sentados almoçando. E de repente, meus queridos, entrou dois rapazes procurando catar o resto da comida que estava nos pratos ali sobre a mesa. E as pessoas começaram a colocar eles para fora. Naquele momento, sabe, meu coração, meus ossos se encheram de lágrimas. E o único dinheiro que eu tinha era o dinheiro de eu vir embora para casa, de pagar a passagem. Eu olhei para minha esposa e disse, sabe uma coisa? Eu não importo ir embora a pé não, mas vamos, falei com ele, pode, faz um prato de comida e dá para os dois aqui. Sabe? E aí, meus queridos, eu tinha lá uma poupança que eu fiz na Minas Caixa, e a Minas Caixa tinha fechado. Estava aquela bagunça toda, né, aquele negócio todo. Aí eu não morava aqui, eu morava no Floramar ainda. E aí quando o rapaz almoçou, ficou feliz da vida, né, que estava caçando material reciclado. Aí eu falei com ela, vamos passar ali num banco ali que está, é negócio da Minas Caixa, quem sabe meu dinheiro saiu. Oh, mas não deu outra. Chegamos lá, hora que eu falei, não, já está liberado, você pode pegar. Oh, meu filho, dá para nós vir até de taco, naquela época não tinha Uber, né? Até de taco. Oh, glória! É assim que Deus faz, irmãos. Deus quer usar cada um de nós, porque a parte dele já fez. E cabe a nós agora fazermos a nossa. Jesus, quando viu aquela multidão com fome, ele falou com os discípulos, olha, vai alimentar essa multidão. Ô Senhor, como é que nós vamos fazer? Não tenho dinheiro para comprar pão para toda a gente, não.
E Jesus, então, meu irmão, mostrou para eles que na unidade nós vemos o milagre. Quando apareceu aquele jovem ali, né? Com aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos. O que era aqui no meio daquela multidão, né? Mas Jesus usou aquele jovem, como usou o irmão Zé Geraldo, como me usou naquele dia, como tem usado cada um de vocês, desde que vocês permitam ser usados. Se permita ser usado por Deus. Sabe, Jesus então abençoou e falou, pode servir. E o resultado nós sabemos, né? Então, meus queridos, a unidade, ela opera um milagre. A unidade, ela traz vitória. É importante nós entendermos isso, né? O principal deles é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através dele. João 14:6 diz, quando Jesus disse, então nós precisamos concordar no que a Bíblia nos ensina. Quantas vezes a pessoa fica discutindo religião? Não, irmãos. Deus não chamou nem você nem eu para discutir religião, não. Mas Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para mostrar a verdade. E a Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então não há outro caminho. Quantas vezes já ouvi de gente, é comum se ouvir pessoas dizer, todo caminho leva a Deus. É uma grande mentira, é um grande engano, porque o único caminho que leva a Deus é o Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou um preço, foi Ele que carregou uma cruz, e naquela cruz estavam os seus pecados, os meus pecados, o pecado de todos esses que estão nos ouvindo também. Então nem todos os caminhos levam a Deus, não, somente um que nos leva ao Pai, que é o Filho Jesus Cristo. Então a concordância vem através da palavra de Deus, sabe? Através da palavra de Deus. Nós não podemos concordar com aquilo que nós não temos conhecimento, não, irmãos, porque nós não sabemos se é verdade ou não. Eu não sou de ficar dando crédito aí, essas coisas que vêm no WhatsApp, não. Eu já não gostava de celular. Lá em São Paulo ele fez eu pagar a primeira vez que eu usei o tal de aí, como é que chama lá, o aplicativo lá, Juca? Não, o outro, o GPS, fez eu pagar 2 pedágios no Rodoanel lá de São Paulo, sem precisão. Fiquei com tanta raiva do celular que até esquecia lá em São Paulo, sabe, até deixei ele para lá, esquecia lá. Quando eu fui procurar ele, quando meu cunhado ligou, a minha irmã que atendeu, foi santo Deus, meu celular foi para Brasília, mas ele estava em São Paulo ainda, né? Do dia 20 eu já estou com ele outra vez, sabe? Mas então nós não podemos, irmãos. Tem pessoas aí que saem aí, sabe, ainda discute, ainda defende essas coisas que houve aí nesses WhatsApp. Nós precisamos saber o que é verdade e o que não é, irmãos. Nós não podemos ficar concordando com todo esse tipo de coisa, não, ué. A igreja do Senhor foi estabelecida para viver unida. E a igreja não tem buscado essa unidade de jeito nenhum. A igreja tem buscado o individualismo, cada um defendendo a sua placa, esquece do Evangelho. Placa de igreja é apenas uma identificação. Mas nós precisamos concordar com o que o Evangelho nos ensina. Então o único caminho que leva a Deus é o próprio Jesus Cristo, sabe? Então nós precisamos, isso é concordar. A igreja precisa concordar, ter essa concordância, irmãos. Se um dia eu aceitei o Evangelho, Jesus Cristo como meu Salvador, eu preciso defender essa verdade, eu preciso concordar com outro irmão. Não, realmente não tem outro caminho, não, é só Jesus mesmo. Então a unidade ela é importante para realmente o sucesso
e a benfeitoria de todos. Ah, se houvesse concordância lá no nosso Congresso, no nosso Senado, sabe? Na Câmara dos Deputados, entre aí os políticos, Belo Horizonte, Brasil seria uma maravilha de se viver, porque haveria uma saúde boa, uma educação boa, sabe? E haveria um transporte bom, que nós estamos vendo essa briga aí. São Paulo a passar lá é 4h40, né, Zé Geraldo? O Juca estava comigo lá. E é intermunicipal, não é dentro da cidade, não. Meu cunhado, ele mora lá numa cidade lá. É grande São Paulo, né? Passagem lá 4h40. Você pega um ônibus lá, pega um metrô, pega outro ônibus, você descer da estação, pega outro ônibus, você pode dar o dia inteiro, com uma passagem só. Que você pega o ônibus aqui, você gasta 10, 12 minutos, 15 minutos, tem que pagar esse preço, né? E com esses ônibus do jeito que está aí, se houvesse a unidade, as coisas seriam bem melhores, irmãos. O lar onde as pessoas são unidas é um lar feliz, é um lar alegre, é um lar que dá prazer você visitar. A dificuldade dos pastores é quando você vai visitar um lar onde o casal está brigando, onde há briga com os filhos. Muitas vezes nós ficamos sem saber como iniciar a conversa e o que falar, sabe? Certa feita eu fui visitar um casal. A mulher reclamou alguma coisa comigo lá no Monte Azul. Quando eu cheguei lá, eu confrontei o cidadão. Ele falou para mim assim: as coisas da minha casa é resolvido aqui. Nós lavamos a roupa suja aqui em casa. Eu falei: você está coberto de razão. Você tem o sabão em pó, você tem o detergente, você tem a água, mas você não sabe usar. Aí desci a lenha nele, sabe? Tem pessoas, meus queridos, que só sabem maltratar, só sabem maltratar o outro. Tem lar desse jeito, sabe? Fui visitar um outro uma vez, foi eu e a minha esposa. Cheguei lá, a mulher reclamava do marido, o marido reclamava da mulher, aquela coisa, lá vai a minha esposa e eu para lá. Cheguei cansado do serviço, montando elevador o dia inteiro, subindo e descendo escada. Fui lá para o Monte Azul, mas a minha esposa. Meus filhos pequenos, deixei em casa. Cheguei lá na casa do casal. A mulher estava fazendo lá um doce, acho que até uma cocada, não sei, uma mesa grande. Estava com os rádios ligados nos caipiras lá e discutindo os dois. Aí eu cheguei, sentei, minha esposa sentou. E eles continuaram, porque ele bate em mim, eu bato nele também, aquelas coisas, o caipira tocando. É que ele faz isso comigo, eu faço com ele também, eu não vou apanhar sozinho, aquelas coisas, e o caipira tocando. Passou uns 20 minutos, eu olhei para minha esposa: meu bem, vamos embora. Você não vai orar não, pastor? Eu falei: vou não. Vocês não precisam de oração, não? Não, por quê? Primeira coisa, se vocês tivessem precisando de oração, a primeira coisa que vocês tinham feito é desligar o rádio. E tinha respeitado a minha presença e da minha esposa. Porque nós viemos aqui para ajudar vocês. Outro dia eu volto. Aí uma semana depois eu voltei, só que aí eu voltei sozinho. Cheguei lá e falei: meu Deus, o que eu vou falar com esse casal? Aí cheguei, ele já aprendeu, já estava aquele negócio, né? Não estava o rádio ligado, mas continuava brigando. Aí eu olhei assim, falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Vim dar uma estratégia aqui. Aí eu olhei para um lado assim, vi um fio pendurado, eu perguntei para ele: escuta, você tem um pedaço de fio? Você tem um pedaço de fio mais ou menos de 1,80 m? Ele: para quê? Eu falei: você tem? Tem. Então traz lá. E ele trouxe um pedaço de fio. Eu peguei uma ponta e enrolei no meu braço, bem firme. Por cima da mesa, falei com ele: enfia, enrola outra no seu braço também.
Ele enrolou aqui no pulso, né? Ficou bem esticado. Falei, agora vamos ver quem que é mais forte. Ele começou a puxar, eu comecei a puxar também. Ele era moreno, eu sou branquelo, né? E meu braço, minha mão começou a roxear. E quando eu vi que estava puxando, eu puxava, ninguém cedia. Aí eu vi que a minha mão estava roxeando toda, eu falei, agora é hora de eu ceder, né? Aí bambiei o braço. Falei para ele, doeu, não doeu? Doeu, pastor. Eu falei, então, assim está você e a sua esposa aí. Muito tempo depois eles se separaram, né? Não sei nem se eles ainda estão vivos ainda. Então são situações, meus amados, que nós precisamos da direção de Deus. Precisamos buscar na palavra de Deus como até mesmo intervir na vida do outro. Sabe, então nós precisamos defender sempre o que está dentro da palavra de Deus. Eu não vou contar a minha experiência para outros não, se não estiver dentro da palavra de Deus. Eu tenho meu estilo de vida com a minha esposa, nós já fizemos 50 anos de casado, sabe? Vivemos bem, mas isso não é o suficiente não, irmãos. Preciso mostrar dentro da palavra de Deus a importância da unidade do casal, na estrutura da família. E se não houver essa unidade, a família começa a estar desestruturada. Em segundo lugar, precisamos concordar sobre o que pedimos a Deus. Sabe, meus queridos, quando você pedir, chamar alguém, ou alguém te chamar para orar com ela acerca de um problema, não vai orar por você não. Concorda com a oração que ela está fazendo, porque está orando e ajudando ela. Ajudando ela. Concordando com a oração que ela está fazendo. Você estará ajudando ela a se fortalecer. Você estará ajudando, sabe, a receber aquilo que ela está pedindo. Mas se ela te chama para ajudar ela em oração, chega lá, você está orando por você, para sua família, esquecendo dela, não, irmãos. Nós precisamos concordar naquilo que nós pedimos a Deus. Aquilo que nós pedimos a Deus. Se é salvamento para a família, ajude a pedir, a concordar com ela, para que Deus complete a obra na família dela. Para que Deus conceda o pedido, o desejo do seu coração. Então é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Precisamos, irmãos, andarmos em sintonia com a palavra de Deus. A Bíblia diz que uma única pessoa pode perseguir 1000, e 2 pessoas podem fazer 10.000 fugir. Abra a sua Bíblia, Deuteronômio 32, Deuteronômio capítulo 32, verso 30, olha para você ver, o poder da unidade, a força da oração de 2 pessoas. Deuteronômio 32, 30, quem encontrar pode ler, por favor. Olha para você ver como pode, se uma pessoa só, na sua oração, ela tem poder para afugentar 1000, e 2 é 10.000. Então, irmãos, a unidade, ela traz resultado positivo. O casal precisa buscar cada dia essa unidade, para que eles possam produzir juntos, para que eles possam realmente melhorar de vida juntos, conquistar as coisas juntos. Mas é não um puxar para um lado, outro puxar para o outro, não. Quando a Bíblia diz para a mulher que a mulher sábia edifica a sua casa,
mas também fala para o marido para entender e compreender ela como parte mais frágil, né? Tem que haver essa concordância, compreensão, irmãos. Então você percebeu a força da oração? Quando nós vimos aqui, a Bíblia está lá na Bíblia, né? Aquela canção daquelas mulheres lá, quando Davi voltava da guerra, né? E elas cantavam, né? Que Saul derrubou lá seus milhares, né? Mas Davi, seus 10 milhares, aquelas coisas, provocou um ódio terrível no coração de Saul, a ponto de Saul, ou seja, intentar contra a vida de Davi, procurar matar Davi. O individualismo traz isso, irmãos. O individualismo nos torna pessoas arrogantes, nos leva a achar que somos melhor do que os outros. Não. Mas quando nós buscamos andar nesta unidade, nós caminhamos longe, irmãos. Nós vamos longe. Por isso é importante, sabe? E em terceiro lugar, a unidade no corpo de Cristo é da máxima importância para Deus. E a unidade em oração é parte essencial disso. E Jesus, uma das coisas que Jesus fez quando ele estava, sabe, orando pelos seus discípulos, ele orou para todos, não somente para os seus discípulos, mas ele lembrou de você, ele lembrou de mim. Porque quando ele estava orando, lá no capítulo 17 de João, sabe, capítulo 17 de João, verso 12, João 17, do verso 12 ao verso 21, nós vamos encontrar um pequeno texto da oração de Jesus, mas ele vai dizer ali: Pai, eu oro não somente que por esses que aqui estão, mas por todos aqueles que virão a crer em mim, mediante a sua palavra. Vamos ler esse texto, irmãos. João capítulo 17. João capítulo 17. É um texto lindo, essa oração de Jesus. Sabe, o verso 12 em diante, quando ele diz assim: Senhor Pai, quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprisse as escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo em si, mas que os guardes do mal, que os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluia! Jesus sabia da dificuldade que nós teríamos, desta unidade, da compreensão, de amarmos uns aos outros. Por isso ele fez essa oração. Sabe, a oração aqui é uma oração para que mantivéssemos esta unidade, para que o poder dessa unidade, os resultados dessa unidade, possa dar credibilidade ao Evangelho, possa dar credibilidade ao Evangelho, meus queridos. Então nós precisamos cada dia buscarmos, sabe, viver essa unidade, porque Jesus sabia que nós não seríamos fácil,
né? Que teríamos nossas dificuldades, nossas divergências, e muitas vezes os nossos individualismos. Por isso ele pede: Senhor, eu peço para que eles sejam um, assim como tu és um em mim e eu neles, que eles sejam também unidos em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Você, Deus está dizendo para você, meu irmão, se nós tivermos essa unidade, o mundo vai ver que nós estamos no Evangelho de Cristo. Nós precisamos cada dia, meus irmãos, quebrar todo o nosso individualismo, buscarmos um padrão de vida que agrada ao Senhor. Foi no verso 17, ele ora, a oração dele: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a nossa concordância tem que estar sustentada pela palavra, tem que estar sustentada pela palavra. Você nunca aborda um assunto que você não possa comprovar mediante a palavra. Se você tem dificuldade de compreender algum assunto, peça orientação, busca inteirar da verdade. Uma vez um presbítero de uma determinada igreja, eu estava montando um elevador, ele era um mestre de obra. Na hora do almoço, ele me procurou, disse: vamos sentar lá fora um pouquinho, nós dois, fomos. Sentei com ele lá fora. E ele pediu para mim: não tem como você dar uns estudos bíblicos para mim, não? Eu disse para ele: olha, é difícil dar um estudo bíblico para você, sabe por causa de quê? Porque eu vou te confrontar, você, lá com a doutrina da sua igreja. Eu vou te confrontar com a doutrina da sua igreja. Então a sua igreja deve ter seminário, deve ter lá pessoas que dão curso. Então procura lá, para que você realmente não saia, dos princípios doutrinários da sua igreja. Aí ele falou: eu vou te fazer uma outra pergunta que eu tenho dúvida. Ele era um dirigente de uma igreja lá no bairro das Indústrias. Ele perguntou para mim: você crê que Salomão foi salvo? Salomão foi para o inferno? Eu fiquei naquela pergunta. Aí eu falei para ele assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou me preocupar se Salomão foi salvo ou não, porque Salomão já fez, já foi. Agora eu tenho que me preocupar com a minha vida, com a minha salvação, de preservar, de guardar, sabe, a minha salvação, para que quando as trombetas soarem, o clarim tocarem, eu possa estar lá sendo recebido pelo meu Senhor. Mas eu vou te responder a sua pergunta com a outra pergunta. Você acredita que Deus investiu tanto num homem como investiu em Salomão, para depois condená-lo ao inferno? Não me responda não, é para você refletir. Sabe, então tem pessoas que ficam preocupando com tantas coisas, mas não se preocupa com a sua situação dentro da igreja, a unidade no corpo de Cristo, a comunhão com o corpo de Cristo, o prazer de estar junto. Por isso o salmista declarou no salmo lá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque certamente ele ia encontrar ali pessoas que ele há dias não viam, há semanas não viam, há meses não viam. Era uma oportunidade que ele tinha de rever aquelas pessoas. Então nós precisamos ter esse prazer de vir na casa do Senhor, para nós revermos aquelas pessoas que às vezes nós pegamos: a pessoa está sumida, né? Pessoa está sumida, tanto tempo que ela não vem na igreja. Então vamos ter prazer de poder estar, ter a oportunidade de abraçar, de dizer que a pessoa: olha, que é bom você estar aqui, foi bom, estava com saudade de você, né? Isso é importante, irmãos, a unidade nos leva a isto. Concluindo essa mensagem, meus queridos, eu quero dizer uma coisa: quando concordamos em oração,
As palavras criam uma rica sinfonia de intercessão que é levada ao trono de Deus. Quando nós concordamos em orações, as palavras caiam, né? Criam uma rica sinfonia de intercessão que é levada ao trono de Deus. Sabe? Isso não quer dizer que a minha oração individual não é levada ao trono de Deus, não, irmãos. Mas nós estamos falando aqui da unidade, não do individualismo. Há momentos que nós precisamos ficar sozinhos. Tem coisa que é só entre nós e Deus. Às vezes nós precisamos nos retirar, sabe? E abrir o nosso coração diante de Deus. Derramar nosso coração diante de Deus. Mas nós estamos falando aqui da oração, da unidade da igreja. O poder que a igreja em oração. O poder da igreja. Porque Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja precisa estar unida na oração. Às vezes quando de manhã, quando chega aqui, às vezes está eu sozinho, às vezes o companheiro sozinho, às vezes aparecem os 2, os 3 irmãos. Mas quando aparecem os irmãos, a oração se torna mais fervorosa. Parece que cria aquela sinfonia que agrada o coração de Deus e alegra, sabe, agrada os ouvidos de Deus, alegra o coração de Deus. Na sexta-feira, da mesma forma, sabe, então a igreja precisa ter esse hábito. A Bíblia fala lá, sabe, no Atos 2:42, né, que a igreja perseverava na doutrina e na oração, na comunhão, e era um sentimento de todos. Então a unidade traz esse sentimento, sabe, então nós não podemos termos individualismo de jeito nenhum, principalmente na igreja do Senhor. E eu quero terminar dizendo uma frase: nada é mais bonito aos ouvidos do Senhor do que o som das orações unificadas do teu povo. Nada, meus queridos, nada é mais bonito aos ouvidos de Deus do que a oração unificada do teu povo. Ou seja, todo mundo com o seu propósito. Quando nós oramos, vamos orar para Deus nos dar a condição de comprar o terreno. Aquela oração, o povo unido naquele propósito, foi uma sinfonia agradável, sabe, que alegrava o coração de Deus. Sabe, Deus se agrada quando há unidade da igreja. Deus se agrada quando o marido e a esposa oram juntos. Deus se agrada quando a família ora junto. Deus se agrada quando a igreja ora junto. Sabe, então é importante, irmãos, importante essa unidade, para que o povo de Deus possa ser cada dia mais abençoado. Amém, queridos?